Olá, tudo bem? Eu sou Daridânia Milana, psicopedagoga e neuropsicopedagoga, e eu ensino psicopedagogas a abrirem seu consultório e a lotarem sua agenda e viverem de psicopedagogia. Hoje eu quero trazer aqui para vocês um assunto que eu sempre recebo lá no Instagram, uma pergunta, e eu aproveitei hoje para poder fazer essa aula aqui sobre este assunto. Hoje nós vamos desvendar o mistério se a psicopedagoga ou psicopedagogo ele pode ou não laudar um paciente. Mito ou verdade? O que você acha sobre esse assunto? Quando você fala de paciente, quando você escuta sobre laudo, diagnóstico médico, o que passa pela sua cabeça? Qual a primeira causa que vem à sua mente? Bom, quando a gente fala sobre laudo, sobre diagnóstico, a minha cabeça já vem logo médico. Mas antes de falar a resposta se é mito, antes de falar para vocês se é verdade, eu quero que vocês reflitam um pouco, ok? Junto comigo. Porque quando o psicopedagogo começa a atender, pelo menos comigo no começo eu tive muito essa dúvida, eu tive muito esse pensamento e esse questionamento acerca do laudo, do diagnóstico, da hipótese que se levantava, o que era tudo isso. Bom, a gente fica muito preocupado com os transtornos, com os distúrbios e não apenas com a dificuldade de aprendizagem que o nosso aprendente, o nosso paciente chega para nós. Então, ficava muito focada nos transtornos, queria entender sobre os possíveis transtornos que estavam ali vinculados com a dificuldade de aprendizagem e muitas das vezes eu esquecia da base, do alicerce, que nós, quanto psicopedagogos, neuropsicopedagogos, nós somos terapeutas da aprendizagem. Sim, você psicopedagogo é um terapeuta da aprendizagem, então o seu foco é relacionado à aprendizagem. Então, enquanto eu não percebia isso, enquanto eu não compreendi de fato o papel do psicopedagogo, eu ficava na minha cabeça achando que eu tinha que encontrar o diagnóstico do meu paciente, que eu tinha que laudá-lo, quanto, na verdade, o psicopedagogo, ele levanta uma hipótese diagnóstica. Então, é muito bom a gente sim continuar estudando. Ótimo. É muito bom nós conhecermos de forma global os transtornos, os distúrbios. Sim, porque nós vamos conseguir trabalhar o sujeito de acordo com aquele transtorno, mas com o que ele apresenta para nós. Só que enquanto eu focava em transtornos, em diagnosticar para quem que eu ia encaminhar e até mesmo antes do paciente chegar, então eu ficava muito preocupada com isso, achando que eu tinha que fechar diagnóstico, que eu tinha que laudar o paciente. Então, ia estudando também o DSM-5, que é o livro onde as doenças e transtornos mentais estão todos escritos lá. Então, eu queria entender, queria conhecer acerca desses transtornos, porque eu achava que eu ia falar, ó, olha, esse paciente é TDAH, esse é autista, esse daqui já é deficiência intelectual. Só que este papel é do médico com CRM, o médico que pode fechar o diagnóstico. Então, nós, quanto terapeutas da aprendizagem, nós fazemos parte de uma equipe multidisciplinar e nós levantamos essa hipótese diagnóstica. E aí sim, se esse paciente apresentar alguma característica descrita lá no DSM-5, aí eu encaminho para os médicos, para o médico necessário. E a equipe multidisciplinar é formada por quem? Fono, TO, ao psicopedagogo, neuropsicopedagogo, é formado também pelo psicólogo. Então, é uma equipe que levanta a hipótese diagnóstica. Então, nenhum desses profissionais fecham o diagnóstico. Então, eles vão fazer a sua avaliação e vão encaminhar esse paciente para o neurologista infantil, vai encaminhar para o psiquiatra infantil, se tratando de crianças, né? Então, nós fazemos essa análise, nós
avaliamos essa criança, por isso que é muito importante, antes mesmo de você atender, antes mesmo de você chegar aos seus ouvidos, quem que é essa criança, a queixa da família, mas você avaliar esta criança, porque partindo da avaliação, que aí eu vou entender quais são as características que essa criança tem apresentado e se há essa necessidade de fazer o encaminhamento para esse especialista. Então, voltando aqui para a nossa pergunta e a nossa resposta, o psicopedagogo, o neuropsicopedagogo, ele fecha o diagnóstico? Não fecha o diagnóstico. Para quem respondeu que ele levanta a hipótese, ótimo, perfeito, porque ali na sua avaliação você vai identificar as habilidades cognitivas dessa criança, você vai identificar se há atraso cognitivo, você vai identificar se o problema da dificuldade de aprendizagem dessa criança, do seu paciente, se ela está sendo ocasionada por um momento que ela está vivendo, se por acaso algo dentro da família, por exemplo, a família estava indo bem, de repente, e essa criança também ia bem na escola, na aprendizagem, o vínculo dela não tinha ruídos, não tinha nenhuma dificuldade, e de repente aquela família quebra-se os laços, o pai e a mãe se separam, há muitas discórdias, há brigas dentro do lar, e essa criança, por aquele momento, ela vem mudando o seu comportamento. Então, essa criança, ela não tem um transtorno aparente de aprendizagem. Essa criança, ela apresenta características de uma criança que está passando por uma situação difícil, por um momento difícil, e que ela precisa de um especialista específico naquela área para também ajudá-la. E aí, com a sua avaliação, você consegue identificar que essa criança ela precisa também de um acompanhamento psicológico, porque aquela situação é momentânea, ela precisa de ajuda. Então, o psicopedagogo não vai atuar com essa criança? Se está essa dificuldade de aprendizagem, se esse momento, né, melhor dizendo, que ela está passando, está acarretando uma dificuldade de aprendizagem, sim, ela também é uma paciente, essa criança é um paciente que precisa também ser tratado. Além do psicólogo, precisa desse acompanhamento com o psicopedagogo para que os estímulos necessários em relação à aprendizagem sejam feitos. Ah, mas essa criança foi descoberta lá na avaliação de que ela tem um atraso na linguagem. Ok, a fono está aí para nos auxiliar, para nos ajudar nesse momento e vamos trabalhar em parceria, vamos trabalhar em equipes e com certeza os resultados para o paciente eles serão benéficos, serão visíveis e é isso que nós, quanto profissionais, temos que ter esse olhar mais criterioso. E aí, a minha preocupação lá no começo era justamente isso. Ai, quando que eu vou identificar que essa criança, que esse meu paciente, ele é TDAH? Quando eu vou ter que eu vou ter que medicar? Então, com a avaliação, quando você entende o seu papel quanto psicopedagoga, o que que você precisa fazer, o que você precisa avaliar, quais instrumentos você vai usar naquela avaliação, você entende que você é um terapeuta da aprendizagem, que os seus estímulos são relacionados à aprendizagem e algumas habilidades precisam ser consolidadas antes do processo de aprendizagem dessa criança seja concluído. Por exemplo, uma criança que está ali na fase de alfabetização. Nós temos habilidades que antecedem esse período de alfabetização. E essa criança precisa ter adquirido essas habilidades. E aí ela chega lá no terceiro ano, que é quando o processo de alfabetização é consolidado, é terminado, e ela não consolidou isso ainda. Então, essa criança tem um transtorno. Eu não posso afirmar. Eu preciso avaliar e identificar quais são as causas e o que essa criança sabe ou não sabe fazer e usar isso numa intervenção pontual e certeira para poder ajudar esta criança.
Então, novamente, não tem como eu afirmar que esta criança que chegou até mim, ela tem isso, tem aquilo, não tem, porque eu não sou médico. E aí eu ficava pensando, mas meu Deus, como que dá a Ritalina? Aí entendi que quem vai fazer esse papel é o psiquiatra infantil, é o neurologista infantil, porque ele vai pegar ali a nossa avaliação multidisciplinar e vai analisar e vai fazer também os apontamentos dele, a avaliação dele e fazer também outros encaminhamentos se tiver necessidade, vai medicar esta criança se também houver essa necessidade. Então, aquela preocupação de que eu tinha lá no começo, de que eu tenho que dar o diagnóstico, eu tinha que decorar o DSM-5 para poder laudar a criança, não. O psicopedagogo ele vai levantar a hipótese diagnóstica se, durante a avaliação, ele observou essas características. Então, nós não fechamos o diagnóstico médico, nós levantamos as hipóteses. Mas por que é importante eu entender de forma global os transtornos? Por que é importante eu entender também o que está escrito lá no DSM-5 acerca, principalmente, dos transtornos de aprendizagem, que a gente sabe que é de leitura escrita e aritmética? Porque quando eu vou avaliar essa criança, se eu observar que essas características estão sendo apresentadas durante a avaliação, aí eu vou ter uma hipótese para levantar e colocar no meu relatório final e encaminhar essa criança para os especialistas necessários. Porque quando eu conheço, por exemplo, as características de um TDAH, por mais que eu vou fazer uma intervenção, que eu vá fazer a intervenção de forma única e exclusiva para aquela criança, mas eu conheço as características que envolvem aquele transtorno. Então, eu sei, por exemplo, que uma criança com TDAH desatento é uma criança que não consegue focar, é uma criança que às vezes até mesmo a questão da concentração dela parar, é muito mais difícil. Então, eu tendo conhecimento do transtorno, mesmo que de forma global, eu consigo ser bem mais pontual na minha intervenção. E o meu trabalho com aquela criança acaba sendo mais intensificado e acaba sendo muito mais pontual e muito mais proveitoso, porque imagina você não conhecendo os transtornos, você não conhecendo o desenvolvimento humano, né, que a gente fala muito dos marcos do desenvolvimento, aquilo que é esperado para determinadas idades, né, para determinada idade da pessoa. Crianças autistas, por exemplo, de forma geral, elas têm um atraso no desenvolvimento motor, na linguagem, e se eu não avalio essa criança e eu não conheço o transtorno, mesmo que de forma global, eu posso achar que essa criança tem uma outra coisa, né? E tratar de maneira errônea. Então, por isso que é importante nós termos esse conhecimento para que o tratamento ele não seja de forma equivocada. Então, por exemplo, uma criança que apresenta características do autismo, ela desenvolveu muito bem durante ali alguns anos de vida, nos primeiros anos, mas depois pode regredir isso. Então, se eu não tenho a informação de que esta criança, de que este paciente, ele tem ela teve esse atraso, e se eu não tenho conhecimento do transtorno, né, do distúrbio, eu então posso tratar de forma errônea. Então, imagina você que vai no médico, tá sentindo uma dor de cabeça, que você deduz que seja uma enxaqueca, que você chega no médico e lá o médico te dá um omeprazol, que é para um tratamento de gastrite. Vai resolver o seu problema? De forma alguma. O que acontece? O problema ele pode se agravar. O problema ele pode piorar porque não houve o tratamento de forma correta. É a mesma coisa conosco. Se esse paciente ele é avaliado de forma equivocada ou até mesmo uma hipótese levantada de forma equivocada, pode sim atrapalhar em vez de melhorar o rendimento dessa criança. Eu dei uma supervisão há um tempo atrás
para uma mentorada e ela veio com um estudo de caso, né? Ela me mandou tudo que ela já tinha avaliado dessa criança, a idade dela, o que que ela estava passando em casa, com a família, na escola aí também questão de pandemia, e ela estava com um atraso é, em relação à aprendizagem e até mesmo havia comparações que o irmão mais novo estava aparentemente aos olhos dos pais mais evoluído do que aquela criança. E aí ela foi me contando os casos, eu analisei as provas, o que ela já havia feito, os testes com a criança, e ela falava assim: olha, a hipótese diagnóstica que está levando tudo para TDAH. Eu falei: uau, muito sério isso, né? Vamos analisar e vamos ver exatamente ponto, ponto. E ela foi me trazendo o caso mais específico e teve um momento que ela falou assim que até a mãe da criança questionava que muitas das vezes essa criança era chamada, mas parecia que não ouvia. E na sessão também avaliativa, com essa mentorada, houve alguns momentos, né, que ela também parecia não estar atenta, não estava ali. Mas aí, quando ela estava mais ligada, parecia, né, que quando ela estava mais ligada, ela respondia aos comandos. E eu falei para ela: isso não tá com cara de TDAH, não, porque o TDAH tem outras características que ela não apresentou, por exemplo, na avaliação X, no teste X, na atividade Y. Então, eu falei, isso está levando mais para um DPAC, o transtorno do processamento auditivo central. Essa criança já passou com fono? E ela não tinha passado. E aí, eu falei para ela, tá, mostrei, né, as características descritas lá no DSM-5 também, né? Eu falei, provavelmente ela vai precisar fazer um tratamento com uma fono de cabine, porque o DPAC é um tratamento que só é feito com a fono em sessões, 8, 10 sessões, dependendo da criança, o tratamento na cabine. Então, a criança coloca o fone, enfim, não sou fono, né, gente? Mas os estímulos, a fono que vai fazer. E aí, encaminhamos, né? Eu falo encaminhamos porque me sinto parte dessa trajetória aí junto com essa supervisionada e encaminhamos a criança com essa hipótese diagnóstica e para fono. E a mãe levou para fono e eu até já tinha esquecido do caso, aí demorou um pouquinho. E aí a minha mentorada veio com a resposta da mãe para mim. Olha, realmente deu DPAC, a minha filha tinha DPAC e ela já vai iniciar as sessões com a fono de cabine, o tratamento de cabine com a fono. Eu falei, meu Deus, e já pensou se a gente começa a tratar essa criança como TDAH? Por mais que algumas características, alguns sintomas sejam parecidos, mas a gente precisa, até que as hipóteses sejam concretas, né? Assim, que você tenha certeza, você precisa ir fazendo as testagens, você precisa investigar a fundo para que, quando essa criança for até o médico, né, for ao especialista e for confirmado tal coisa, você tanto quanto pedagoga, psicopedagoga, a profissional que está ali intervindo, não perca, né, o tempo com os estímulos errados e nem a criança que, ao invés de avançar, acaba regredindo. Então, a gente precisa tomar muito cuidado nessa hipótese diagnóstica que nós levantamos dos nossos pacientes. Então, todo cuidado, ele é pouco em relação a essa avaliação. Então, por isso que a avaliação ela é tão séria, ela precisa ser feita tão precisa. E se como às vezes não se sente segura, não se sente, não tem a firmeza, e é uma também
orientações da BPP é que o nosso curso, nós, quanto psicopedagogas, nós temos que ter essa supervisão no início de carreira para que realmente o seu trabalho e o trabalho junto com a família, com a equipe multidisciplinar, quase que não sai Brasil, com a equipe multidisciplinar seja muito mais pontual do que você regredir aquele paciente, porque o nosso papel aqui é de fazer os estímulos necessários. Somos terapeutas da aprendizagem, então é aquele exemplo que eu voltei, que eu dei, né, acerca da dor de cabeça e você tratar uma dor com um remédio que trata a dor no estômago. Outro exemplo bem claro para vocês, minha mãe recentemente pegou a Covid-19, né, já tá bem, já saiu da quarentena, graças a Deus, tomou a vacina e tal, mas pegou a Covid e ela com o próprio exame, o PCR, lá em mãos, foi no médico porque sentia uma dor nas costas, aí já vem aquela preocupação do pulmão e tal, né? E chegou lá, o médico falou para ela, não, isso aí é tuberculose. Eu falei, mas gente, pois não, querido, pois não, produção, né? Falei, como assim, gente? Tuberculose, a pessoa tá com exame lá falando que tá com Covid, uma tosse terrível, porque ela tava com a tosse, né? E aí o médico começa a querer tratar minha mãe como uma paciente de tuberculose. Então imagina, né, se a gente não corre para um outro, se ela não corre para um outro hospital, se ela não vai atrás, sabe lá o que poderia ter acontecido. Então, claro que nós não damos o diagnóstico, mas a hipótese diagnóstica, o tratamento, porque quando você levanta a hipótese diagnóstica, você vai fazer o tratamento. Então, se você levanta a hipótese diagnóstica de forma errônea, o seu tratamento vai ser errado também. Então, ele não vai ser proveitoso. É como você que vai trabalhar com uma criança que tem dificuldade em leitura, que não foi alfabetizada, e que tem essa dificuldade, e para ela faz muito mais sentido ela ser alfabetizada com o método das boquinhas. E aí você tá lá com B com A, forma B com E, forma B. Essa criança não vai aprender dessa forma. Então, para que o seu tempo, eu costumo dizer que o tempo, ele vale muito. E vale ou não vale, gente? Vale muito o nosso tempo. Então, pensando assim que o nosso tempo, ele corre muito rápido, ele vale muito, é assim que eu preciso me preparar, é assim que eu tenho que estar preparada, né, para atender aquele paciente, entender que aquele tempo que ele passa lá, de 50 minutos, 1 hora, né, é pouco, uma vez na semana, ou máximo 2 vezes na semana, é pouco. E se eu for fazer esse tratamento de forma errada, de forma errônea, com certeza não vai dar bom, vai dar ruim aí, produção. Então, para que o seu atendimento, para que você seja também reconhecida aí na sua cidade, para que você consiga viver de psicopedagogia, para que você consiga ter autoridade no que você fala, no que você faz, seus pacientes, eles têm resultados que vão fazer com que outras pessoas vão chegar até você. Mas por quê? Você é uma profissional competente. E essa competência começa na avaliação, no primeiro contato com a família. Já tem até vídeo aqui sobre isso, do primeiro contato com a família, como que nós fazemos, a nossa acolhida, a nossa forma de estarmos junto com a família, que faz total diferença. Então, para que você seja reconhecida, comece já nessa avaliação, fazendo a diferença na vida do seu paciente. Comece já ali acolhendo essa família de forma que você consiga entender de forma global o que ela está passando, mas no tratamento é de forma única e exclusiva. Então, quando a família entra em contato comigo, eu falo que eu vou avaliar o filho dela em determinadas sessões, é porque eu quero oferecer o melhor para aquela família, porque eu poderia simplesmente, chega aqui, sentou e eu já vou começar a trabalhar, sem entender quem era essa criança, sem entender o que essa criança sabe ou não sabe fazer, como que essa criança ela aprende, como que o cérebro dela funciona. E aí eu vou estar trabalhando e essa criança não vai
produzir, não vai render, não vai avançar. E aí, aquilo que para mim era para ser um benefício, vamos dizer assim, olha, avançou, melhorou, houve evolução no processo de aprendizagem, houve uma melhora aqui e tal, 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 mas não teve. Por quê? Lá na avaliação houve um erro. Lá na avaliação houve uma falha. Então, é isso que nós temos que parar para pensar. Nós temos que parar e analisar como é que eu tenho feito a minha hipótese diagnóstica. Lembrando que eu não dou o diagnóstico, eu não fecho, eu levanto essa hipótese. E aí chegou para mim a criança e a hipótese diagnóstica dela é TDAH. E agora que eu faço? Socorro Brasil, né? Vou encaminhar para o médico. Apresentou outras características, parece também que a criança é ansiosa, é muito agitada, precisa ali de um tratamento comportamental, além do médico, o que vai concluir o diagnóstico também encaminho para um psicólogo. Essa criança está com problemas comportamentais e eu, psicopedagoga, não vou tratar essa área, mas junto com a psicóloga, com o psicólogo, eu vou conseguir fazer um trabalho em parceria legal. E olha que observação você vai fazer, a família vai ficar grata a você, porque vai entender que você é uma profissional competente para atender o filho dela. E aí vocês começam a trabalhar em parcerias. Às vezes eu vejo reclamação de que o pai não trabalha, não faz em casa, não faz os estímulos. Mas e você? Tem mostrado isso para os pais? Você já conversou, já mostrou para os pais de que eles precisam ser parceiros seus aí no consultório? Então está tudo envolvido. E a gente sabe que o trabalho em equipe, ele funciona muito melhor. Eu falo sempre para os pais, olha, seu filho vem aqui uma vez na semana, passa aqui comigo 50 minutos no atendimento. Lá com você ele está todos os dias, 6 vezes, né? E fora o restante do dia, depois que ele passa aqui comigo. Quem tem mais chance de trabalhar essa criança? Você ou eu? Que ele só me vê uma vez na semana. E aí os pais começam a refletir e aí eles trabalham junto comigo. Eu dou as orientações, eu dou os comandos e falo, vai melhorar, mas precisa dos estímulos corretos. E aí a criança para você às vezes já veio laudada, e aí o psicopedagogo quer continuar procurando transtorno. Não, gente. A criança veio laudada para você, você avalia também, mas não para procurar transtorno. É verdade, a gente não avalia para procurar transtorno, não avalia para procurar distúrbio, não. Nós avaliamos para entender o que o sujeito sabe, não sabe fazer e por onde eu tenho que começar com ele, para encurtar o seu trabalho, né? Porque se você começa, vou fazer isso aqui com ele, vou pegar esse jogo aqui e vou jogar, mas você não sabe o que essa criança está precisando. Então, por isso que nós fazemos essa avaliação. Então, se a criança já vem para você laudado, o paciente já veio com laudo médico, avalia também, porque você precisa entender onde você tem que começar com essa criança. E aí veio com diagnóstico autista, veio com diagnóstico TDAH. Eu já conheço as características dos sintomas de forma global. Então, eu vou elaborar um plano de intervenção voltado para essa criança. É uma criança TDAH e ela gosta do personagem XYZ. É focada no personagem Z. Então, vou usar esse personagem nas minhas intervenções para ajudar. Eu já tive um paciente que ele gostava de um personagem que eu nunca nem tinha escutado na minha vida. O que era aquilo? Meu Deus, que personagem é esse, querido? E pedia para ele repetir, achar para mim no YouTube. E elaborei sessões, atividades para aquele personagem. Fui descobrir quem que era. Gente, foi a melhor coisa. Como que desenvolveu esse menino? Como que essa criança evoluiu? Mas como que eu descobri isso? Na avaliação. Avaliando a criança e já era laudada. Então, o laudo não quer dizer muita coisa em relação quando você vai preparar a sua intervenção, né? Quando a criança chega para você, porque você vai ter que avaliar e aí você vai preparar a sua intervenção mediante aquilo. Lembrando, não é que o laudo não serve de nada, gente, né? Não vamos sair por aí falando, falou que... Mas não é bem assim. Mas por quê?
nós avaliamos, mas cada ser, ele é único e exclusivo. Eu posso ter aqui 10 TDAHs, 10 autistas, 5 deficientes intelectuais, mas cada um é de um jeito. O que funciona para A não funciona para B. O que para D deu certo, não quer dizer que para F também vai dar certo. Entende? É isso que eu estou dizendo. Então, por mais que de forma global nós conhecemos, né? Conhecemos os transtornos, as dificuldades de aprendizagem, que sim, só vai agregar e muito mais para o seu atendimento, para você ser autoridade, referência e até especialista no assunto também. Mas, quando você entende o ser de forma única e exclusiva, o seu atendimento, ele fará toda a diferença. Então, hoje aqui, para finalizarmos a nossa mega aula sobre o psicopedagogo fecha o diagnóstico, o psicopedagogo pode diagnosticar um paciente? Nós não podemos. Nós levantamos a hipótese diagnóstica e nessa hipótese, aí sim nós fazemos os encaminhamentos necessários e trabalhamos para melhorar, nós trabalhamos para estimular as inabilidades que esse paciente ele apresenta. Então, já dá para começar por aí, trabalhando essas inabilidades, fazendo essa avaliação e sendo mais incisiva, mais certeira e mais pontual nas suas intervenções. E aí, se levantou a hipótese, faz o encaminhamento. O médico com o CRM, ele vai poder, sim, se ele observar também, se a sua avaliação foi tão boa, ele vai falar, poxa, vou até indicar essa psicopedagoga para outros pacientes. Já aconteceu isso comigo também. De tão bom que estava o relatório, a médica super elogiou o meu trabalho e falou que eu adiantei muita coisa do trabalho dela e que serviu muito para o diagnóstico do paciente. Hipótese diagnóstica levantada era o autismo. E realmente a criança era autista, né, num grau leve. Mas se você faz um bom trabalho, se você levanta uma hipótese diagnóstica, se a sua avaliação ela é bem minuciosa, ela é bem focada naquele paciente, só você e o seu paciente, a família, vocês só têm a ganhar. E o seu trabalho vai crescendo, você vai se tornando referência, você vai se tornando uma pessoa que outras pessoas vão indicar seu trabalho. Daqui a pouco aí a sua agenda está lotada porque você é uma profissional competente. O primeiro chegou e esse foi indicando, você foi se posicionando, foi colocando a cara no sol, né, queridos? Porque precisa botar a cara no sol. E mostrando para as pessoas que elas precisam do seu trabalho. Então, fica aí hoje pra gente, nessa super aula, sobre levantamento de hipótese, diagnóstico, o que que nós fazemos nesse mundo de meu Deus, né? Então, tá aí para você e deixa aqui nos comentários as suas dúvidas, as suas queixas, suas lamentações acerca do diagnóstico, da hipótese diagnóstica e nós vamos conversando. Até breve, até a nossa próxima aula.